Salve, senhores! Meu nome é Cláudio e eu vou começar a falar agora de algumas ferramentas que a gente precisa utilizar ou que a gente pode utilizar para facilitar a implantação de sistema operacional Microsoft dentro de um ambiente corporativo. Então, a ideia é que você tem uma empresa, uma corporação, 5.000 estações de trabalho. Essas estações de trabalho estão rodando Windows 7, estão rodando Windows XP, estão rodando algum sistema operacional e você precisa fazer a implantação de uma versão mais nova, ou do Windows 8.1, ou do Windows 10, ou seja lá qual for a versão do sistema operacional que vai ser implantado. Bem, em um projeto como esse, a gente sempre começa por uma fase de planejamento, onde a gente analisa o ambiente que a gente tem, verifica se os hardware das estações de trabalho são compatíveis, se os softwares são compatíveis, se eu preciso me preocupar com driver, se eu preciso me preocupar com o espaço em disco que tem nas máquinas, se eu preciso me preocupar com a quantidade de memória que as máquinas têm, se a quantidade de memória que existe em todas as máquinas é suficiente para rodar o Windows 10 ou para rodar determinada versão do sistema operacional. Para toda essa análise do seu ambiente, tanto do lado do desktop quanto do lado dos servidores, a Microsoft disponibiliza algumas ferramentas gratuitas que podem te ajudar neste processo. Então, eu fiz alguns downloads, já deixei essa máquina instalada com algumas ferramentas para eu já mostrar a parte de operação, mas principalmente o que eu fiz aqui? Eu instalei Microsoft Deployment Toolkit para fazer deploy de sistema operacional com várias ferramentas e aceleradores que a gente pode usar especificamente para deploy. Nós também instalamos o Windows Advanced Deployment Kit, que é o Windows ADK. Aqui dentro tem uma gama de ferramentas que podem te ajudar também no processo de deploy. Por exemplo, gerenciar a chave de ativação, gerenciar desempenho das máquinas que estão instaladas, gerenciar aplicações que não são compatíveis com este sistema operacional, já com ferramentas que te ajudam a contornar problemas de compatibilidade com certas aplicações. E nós temos o MAP, ou Microsoft Assessment Planning Toolkit, ou MAP-T. Essa é uma ferramenta específica para a gente fazer análise e planejamento do nosso ambiente. E é ela que eu vou focar primeiro. Bem, eu já instalei ela. Instalação você baixa, ela é gratuita. Instalação é Next Finish, não tem nenhum mistério. E ele vai deixar disponível para você uma aplicação que é o nosso Microsoft Assessment Planning Toolkit. Essa ferramenta já está instalado nessa minha estação de trabalho, é uma estação de trabalho virtual que eu estou usando só para esse laboratório, mas não tem absolutamente nenhum dado importado, como se ela tivesse acabado de ser instalado. Esperar ela abrir. Bem, como nunca foi feito nada na ferramenta, ela já abriu aqui com sucesso, mas ela não tem nenhum banco de dados criado ainda. Eu vou criar um banco de dados só para começar a te mostrar o que seria o começo da configuração de uma aplicação como essa. Então, vou criar aqui um banco de dados teste qualquer. Eu fui na opção de criar um novo banco de dados mesmo e ok. Beleza. Então, nesse primeiro momento, eu já tenho a minha ferramenta que já está preparada para eu começar a utilizar. Bem, ela é uma ferramenta que vai fazer análise de inventário das suas máquinas, inventário de desktop, inventário de servidores, inventário de máquinas Linux, inventário de máquinas Windows e gerar para você um monte de informação sobre como é que está a preparação dessas máquinas para determinadas tecnologias. Se eu olhar aqui nesse menu à esquerda, eu tenho as opções de o que eu quero analisar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é executar um inventário, é esse Perform an Inventory que ele me trouxe aqui como opção, mas a partir desse inventário eu já consigo trazer um monte de informação que são importantes para mim. Então vamos começar aqui, já vou começar pela parte de desktop.
pela parte de desktop, analisando esse inventário, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu já consigo ter um relatório simples de todas as máquinas que estão prontas para rodar o Windows 10, todas as máquinas que estão prontas para rodar o Windows 8.1, todas as máquinas que estão prontas para rodar o Windows 7. Então, ele pegou aí 3 grandes edições do sistema operacional para a gente fazer uma análise. A ideia é ele me trazer um relatório assertivo de qual máquina é compatível com esses sistemas operacionais e o que não for compatível, por que que não é compatível? Falta memória? Tem um driver que não é homologado? Tem um software que não vai ser homologado? Então a gente vai ver como que esse map funciona. Além do sistema operacional em si, ele também vê quais são as que estão prontas para rodar o Office 2010 ou Office 2013. Nessa versão do map não tem ainda o Office 2016, tá? Não sei ainda se tem uma atualização. Essa é uma edição, foi a primeira edição que eu tentei baixar e que já é compatível com o Windows 10. Ele não olha somente deploy de sistema operacional, ele também consegue olhar deploy ou máquinas que são compatíveis para rodar 2002 R2, 2012 ou 2008 R2. Ou seja, ele começa a me trazer informações sobre que máquinas que são compatíveis com este sistema operacional. Também pode fazer uma análise baseado em desktop virtuais. Desktop virtuais, ele consegue te falar a partir dos dados de configuração de inventário. Olha aqui em cima o que seria o passo a passo. Primeiro eu faço coleta de inventário. Depois eu faço coleta de uma amostra de determinadas máquinas em relação ao desempenho da máquina. Ele fica realmente monitorando a máquina por um determinado período de tempo. Depois disso, eu crio uma configuração de hardware. Por exemplo, eu vou criar uma configuração padrão que é baseado em uma máquina que tem 8 GB de RAM, que tem tal processador, que tem determinada configuração de hardware, tanto de HD e assim por diante. Associo essa configuração de hardware a um modelo de desktop. Depois disso, eu executo esse Desktop Virtualization Planning Wizard. Esse cara vai conseguir me falar quais são as máquinas virtuais, não só em relação ao inventário, mas também em relação ao desempenho da máquina. Quais são as estações de trabalho que eu tenho na minha empresa que podem ser virtualizadas. Que, se eu utilizar essa configuração de hardware que eu defini neste modelo de máquina virtual, é compatível em rodar em ambiente virtual. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação, meu modelo de máquina virtual vai ser uma máquina com 4 GB de RAM. Eu uso esta informação para criar um modelo de máquinas virtuais que é 4 GB de RAM. Se eu tenho uma aplicação que para executar eu preciso de 8 GB de RAM, esta máquina não vai entrar no meu relatório como sendo compatível para ser virtualizada ou candidata a ser virtualizada. Sobre servidores, a linha de raciocínio é muito parecida, só que ele consegue me fazer um relatório sobre consolidação, que também é uma parte muito legal. Por exemplo, eu crio um modelo de hardware dos meus servidores e deixo ele analisar desempenho de 50 servidores físicos que eu tenho no meu ambiente. No final, ele analisa informações de performance, informação de inventário destes servidores e eu crio uma configuração de hardware específica, de host físico. No final ele me fala, olha, se você usar este host físico, você pode ter tantos servidores consolidados em uma única máquina física. Essas máquinas virtuais aqui, eu aconselho que você rode nesse modelo de configuração. Esgotou esse modelo ou chegou nessa quantidade de máquinas virtuais, eu aconselho que você crie um segundo host e consolide determinadas máquinas virtuais nesse host. Então a ideia aqui é, beleza, eu tenho 50 servidores de configuração pequena, de configuração com 4 GB de RAM, com 128 GB de memória, 127 GB de disco, 2 processadores. E eu tenho um modelo de hardware físico que, sei lá, tem 1 TB de RAM, tem tanto de storage, tem 8 processadores.
Eu crio esse modelo e ele me fala, olha, neste modelo você pode virtualizar estes servidores e consolidar todos estes servidores nessa única máquina física. Então essa é a ideia do mapa, ele te dá essa visão de planejamento que às vezes é difícil a gente obter isso sozinho. Vamos então fazer um exemplo de um desktop para eu começar a fazer o nosso primeiro passo, coleta de inventário. Esse é o primeiro passo que eu tenho que fazer para conseguir executar qualquer coisa. Então, ele vai começar a coletar essas máquinas. Bem, já alinhando as expectativas, o meu ambiente é um ambiente virtual. Eu não tenho mais desktops. Eu só tenho uma máquina virtual que eu tenho aqui. Então, eu não consigo fazer um discovery e trazer para você um monte de informação e a gente navegar nos relatórios com este discovery. Então eu vou te mostrar o que é a coleta de inventário, depois eu vou carregar um banco de dados que já tem os dados, como se esse scan que eu fizer aqui, ou este processo de carga que eu fizer aqui já tivesse terminado. Então, primeira coisa, eu vou fazer um processo para escanear minha rede, escanear os ativos, os dispositivos que eu tenho e trazer para dentro do map informações sobre N estações de trabalho que eu tenho. Então a primeira coisa que ele me pergunta é, o que você quer coletar? Eu quero coletar Windows, eu quero coletar Linux, eu quero coletar VMware, eu quero coletar usuários do Active Directory, eu quero coletar servidores Exchange, eu quero conectar servidores de Endpoint Protection, que é o antivírus da Microsoft, Link Server e assim por diante. Bem, vamos imaginar que no momento que eu quero coletar são computadores Windows. Next. Como eu quero coletar? Da onde eu vou puxar essas máquinas? Uma característica legal do MAP, principalmente para máquinas que são Windows, ele é um scan, ele vai levantar a informação sem instalar nada nas estações de trabalho. Então, ele vai fazer consultas remotas. Para eu conseguir fazer essa consulta remota, eu preciso ser administrador dessas máquinas, eu preciso dar uma credencial que tem o privilégio de administrador dessas máquinas. Ele vai levantar as informações que ele precisa nessas máquinas e popular aquele banco de dados teste que eu criei, que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu abri o MAP. Então, o que ele está me perguntando agora é, da onde você vai tirar quais são os computadores que você quer? Eu posso escanear o Active Directory para ele escanear todos os computadores que pertencem ao AD. Eu posso que ele escaneie a rede para mim e buscar a partir de uma pilha de protocolos de rede. Eu posso pedir que ele já busque o inventário dessas máquinas a partir de um Configuration Manager. Tudo que eu fizer, eu preciso fornecer quais são as credenciais que essa máquina precisa, ou que o MAP precisa, para conseguir extrair dados de todas essas fontes. Se eu pegar dados do Active Directory, eu preciso fornecer uma credencial do Active Directory. Se eu pegar dados do Configuration Manager, eu preciso fornecer uma credencial do Configuration Manager. Se eu quiser colocar um range de endereços IPs e IP por IP, ele faz consultas diretamente nessas máquinas, sem consultar AD, sem consultar Configuration Manager, também é uma opção para ele obter essas informações. Bem, você vai selecionar qual é o método de descoberta que te interessa. Next, eu selecionei o método IP, então, eu quero coletar do IP 192.168.0.1 até 192.168.0.254. Dá um Enter. Next. Quais são as contas que eu vou utilizar para conseguir obter as informações que eu preciso em cada um desses computadores? Então, eu vou dar uma conta de administrador local, por exemplo, administrator, pode ser uma conta de domínio, aí eu só coloco o nome do domínio antes, administrator, por esse método de descoberta ele vai IP a IP, o IP respondeu, ele conecta e via WMI, sem instalar nada nas máquinas, ele obtém as informações que ele precisa. Salva. Next. Se eu especificar várias credenciais, eu posso especificar aqui vários usuários, usuário de domínio, usuário local, usuário de banco, usuário do Exchange, usuário, enfim, N credenciais diferentes, ele vai me falar
de todas as tecnologias que eu selecionei, qual é as credenciais que se associam a essa tecnologia e qual é a ordem dos usuários que ele vai me pedir. E next. Bem, como eu falei, eu não tenho nenhuma máquina nessa rede, então não adianta eu fazer o scan que eu não vou obter informação nenhuma. Mas no seu ambiente corporativo, essa é uma forma de você fazer o scan. Você vai fornecer com os dados da sua rede, você vai fornecer se vai querer importar dados de um Configuration Manager, se você tiver isso disponível, ou de um Active Directory, vai terminar esse scan e clicar em Finish. No meu caso, eu não tenho dado para analisar daqui. Eu estou em casa, eu só tenho uma máquina virtual rodando nesse ambiente, por enquanto. Então, eu vou importar um download que eu fiz do site da Microsoft de um banco de dados de demonstração, para eu tentar já fazer essa demonstração de quais são os relatórios que essa ferramenta tem depois dela estar instalada. Então, eu vou vir aqui, File Manage Database. Esse é o database que eu acabei de criar, eu não preciso dele, eu vou deletar esse cara. Beleza? E vou importar um database novo. Eu já baixei um database, deixa eu só ver onde ele está. Cliquei aqui em Browse, deve estar lá no meu disco C++, na pasta do Microsoft Assessment Planning Toolkit, está aqui, Map Training Kit. Aqui eu tenho um banco de dados, que é um exemplo, banco de dados com informações que a Microsoft disponibiliza para você aprender a usar o MAP. Vou chamar isso aqui de demo, ok. Beleza, a importação aparentemente aconteceu com sucesso. Agora existe esse database aqui, eu vou selecionar esse database agora que ele já foi importado. Então, fecho esse cara e vamos selecioná-lo usando um database existente. Ok. Pronto. Então aqui a grande vantagem é, eu já tenho uma base de dados que tem uma cacetada de estação de trabalho e a partir daí eu já posso fazer determinados relatórios e levantar certas informações. Olha que eu já tenho dados de 618 máquinas que foram encontradas, dessas 505 já foi feito inventário e eu tenho dados de performance em 87% das máquinas que foram inventariadas. Então, 450 máquinas eu já tenho inventário dessas máquinas. Esse inventário de performance, esses dados de performance foram coletados durante 17 horas. Bem, vamos dar uma olhada então sobre o que eu tenho de relatórios relativos a desktop. Ele já está me falando aqui que dessas máquinas todas que foram inventariadas, 232 máquinas já estão prontas para rodar o Windows 10. 0 máquinas não estão prontas para rodar o Windows 10, 31 delas me trouxe dados insuficientes. Tem aí também o desempenho ou um relatório para Windows 8.1, para Windows 7, para Office 2010, para Office 2013, Internet Explorer e assim por diante. Vamos detalhar esses dados para a gente ver como é que isso funciona. Se eu estiver pensando tanto em Windows 8.1 como em Windows 10, clico 2 vezes aqui, ele me dá como é que essas máquinas estão sendo inventariadas. Dessas 232 que estão prontas para rodar o Windows 10, na verdade, 70 estão agora prontas para rodar, 162 vão estar prontas para rodar após determinados upgrades. 0 máquinas não vão poder rodar nunca e 31 máquinas me deram dados insuficientes. Bem, vamos para o que interessa. Vamos dar uma olhada no que o relatório está me trazendo. Então, vou gerar meu relatório sobre as máquinas que estão prontas para rodar o Windows 10. Beleza? Ele gerou um relatório para mim. Apertar Close. E ele abre para mim essa pasta com um Excel com as informações que estão lá dentro dele. Bem, acabei de descobrir que estou sem o Excel instalado nessa máquina, então vou providenciar a instalação do Excel.
Bem, esse é aquele relatório que ele acabou de gerar. Eu comecei a baixar aqui a imagem do Excel do Office 2016 para mim, mas como vai demorar muito, eu abri o Excel na minha máquina física para vocês darem uma olhada. Então, aqui a gente está vendo o que ele encontrou desse relatório, qual é a quantidade de máquinas que agora está pronta para rodar o Windows 10, quantas não ainda estão prontas para rodar o Windows 10 e quantas estarão prontas para rodar o Windows 10 depois de determinado upgrade. Então, primeiro, Assessment Values, isso aqui é quanto que essa planilha está considerando que a máquina precisa para poder rodar o Windows 10. Então aqui tem algumas configurações que a Microsoft disponibiliza para o MAP para falar que o Windows 10 para rodar em máquina com 32 bits, x86, precisa de máquina com 1 GB de RAM pelo menos, com 1 GHz de processador no mínimo, que tenha pelo menos 16 GB de espaço em disco. Enfim, as configurações principais para que essa máquina possa ou não rodar o Windows 10. Se eu vir aqui no Client Assessment, ele começa a detalhar de todo o meu parque de inventários, máquina a máquina, quais são aquelas que foram ou não inventariadas e quais são aquelas que estão prontas para rodar o Windows 10. Então, por exemplo, esta máquina aqui, a Fast Test 123, atende aos pré-requisitos para rodar o Windows 10 e eu não preciso de nenhum upgrade para rodar o Windows 10 nessa máquina. Bem, só corrigindo, na verdade, ele marcou, a máquina atende aos pré-requisitos, upgrade não é requerido, mas na verdade aqui ele coloca que os dados são insuficientes, que eu não consegui fazer uma conexão WMI nesse computador. Então vou passar para o próximo computador que por algum motivo ele não conseguiu rodar nessa máquina. MAP, esse MAP 10 Multimap 10, upgrade não é requerido, upgrade não é requerido. Aqui começou as que não estão prontas para rodar o Windows 10. Então, essa máquina não está pronta para rodar o Windows 10, razão de que não está pronta. Menos de 2 GB de RAM, essa máquina tem, então não atende aos pré-requisitos mínimos, já que ela é 64 bits. Aqui ele me dá o adaptador de vídeo não foi conhecido, que conseguiu conectar com sucesso no WMI, qual é o IP dessa máquina, qual é a máscara, qual é o sistema operacional que está rodando agora e se tem algum Service Pack instalado. Então já é um mini inventário dessa máquina com algumas informações. Então, para cada máquina que ele não conseguir ou levantar os dados ou não conseguir atender à quantidade de pré-requisitos que essa máquina precisa, ele vai me falar se essa máquina atende ou não aos pré-requisitos de Windows 10. Então, aqui, por exemplo, ela tem menos memória do que é necessário. Essa aqui não tem espaço em disco suficiente para rodar o Windows 10. Enfim, eu tenho um resumo com todas essas informações. Depois de determinado upgrade, aqui ele fez uma outra listagem para mim das máquinas que vão conseguir rodar o Windows 10, desde que eu atenda a esses pré-requisitos. Aqui ele me colocou quais são as máquinas com que eu preciso fazer upgrade de memória, quais são as máquinas que eu preciso liberar espaço em disco, porque o espaço em disco atual não é compatível com a instalação do Windows 10. Quais são aquelas que eu preciso fazer alguma atualização do adaptador de vídeo, porque o adaptador de vídeo não é compatível com a instalação do Windows 10. Então, um resumo muito legal que pode ser útil no planejamento do seu projeto de deploy. E aqui é um inventário com o que ele encontrou instalado nessas máquinas. Então, o que tem de software nessas máquinas e cada um dos softwares em quais máquinas que esses dispositivos estão instalados. Se eu olhar Device Details, aqui eu consigo ver máquina a máquina, qual é o modelo, ou qual é o dispositivo que está instalado nesse cara.
e quais são as aplicações que ele encontrou. Então, versão da aplicação em quantos computadores determinada aplicação foi instalada. Então, também um recurso legal se você precisa fazer uma auditoria agora de o que você tem de software instalado nesse seu ambiente. Além desse relatório, a gente tem alguns outros relatórios que são legais dentro do MapT. Então, voltando aqui no desktop, Windows 10, Windows 8, mesma coisa, eu conseguiria fazer um de Office 2010, de Office 2013, consigo ver um sobre nuvem. Então, por exemplo, desse meu ambiente, quais são as máquinas que já estão prontas para serem jogadas para a nuvem? Quais são os servidores que são possíveis de ser jogados dentro do Azure, que eu tenho um modelo de máquina que é compatível para rodar dentro do Windows Azure, ou mesmo quais são as máquinas que estão prontas para ter instalado o Office 365 ou que consiga acessar o Office 365 por dentro dessas VMs. Ou seja, o MapT pode ser uma grande ferramenta para ajudar você a conhecer melhor o seu parque e a partir daí fazer um planejamento de implantação de um sistema operacional novo ou de uma solução nova e onde esse ambiente já pode ser instalado. Se eu ir para a parte de virtualização de desktop, eu já tenho dados de coleta de inventário, eu já tenho dados de performance, eu já tenho 4 configurações de hardware definido, mas eu posso definir outras configurações. Então, por exemplo, o que é o seu objetivo? Fazer consolidação de servidores e de desktops virtuais ou um acelerador para você partir para uma solução de nuvem privada? Eu estou pensando em consolidação. Next. Quais são as diferentes configurações de hardware que você tem? Então, aqui ele tem alguns exemplos que foram importados junto com o database, mas eu posso criar uma configuração nova minha, que eu vou chamar de teste. Next. E eu detalho que configuração é essa. Então, primeiro, quantos hosts eu vou ter, qual é a capacidade de IOPS, quantidade de teras que esses hosts suportam, o que eu consigo ter nesse meu ambiente. E eu vou detalhando cada uma das características do hardware. Então, qual é o modelo de processador que eu tenho, qual é o modelo de storage, qual é o modelo de rede e memória, e no final eu tenho um sumário sobre toda essa configuração de hardware. Montada essa configuração de hardware, eu vou fazer a associação de um modelo. Então, por exemplo, aqui eu vou criar um modelo de carga de estação de trabalho, um modelo de utilização de máquina. Quais são os computadores que eu quero que entrem nesse modelo? Aqui eu tenho, como eu já coletei dados de performance, ele me mostrou máquinas que ele tem esses dados de performance já coletado. Então, essa aqui, por exemplo, qual é o consumo de CPU dessa máquina, qual é o consumo de memória dessa máquina, qual é o tráfego de rede, qual é o espaço em disco, qual é a quantidade de IOPS que essas máquinas hoje estão executando de acordo com o que eu peguei com informação de performance. Olha que essas informações são muito úteis, principalmente se você está fazendo um projeto de virtualização de servidores dentro do seu parque. Carregado esse modelo de carga, o que eu vou fazer agora é criar as configurações de consolidação desse parque. Então, a primeira coisa que ele me pergunta é: qual é o modelo de carga que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o Standard Virtual Desktop User ou eu vou utilizar uma seção padrão de usuário? Qual é o pico de utilização que eu quero desses caras? Next. Modelo de hardware, então eu tenho 3 modelos de hardware diferentes. Vou pensar neste modelo aqui, que eu não cheguei a detalhar qual é a configuração, mas aqui no View ele me traz. Aquele Sample Host é uma máquina com 4 cores de processador, cada core suportando 2 hiperthreads, que tem 40 GB de memória RAM. O sistema de disco dele suporta 4.000 IOPS, ele tem 1 TB de espaço disponível em disco. Então, vou fechar isso aqui. Next. Como que eu quero
nesse projeto de consolidação de quantas máquinas virtuais vão caber em uma única máquina física, como que eu quero considerar a utilização do meu hardware? Memória, eu vou falar que eu posso ocupar até 90% de memória da máquina. Eu vou deixar reservado 10% para eu ter mais folga do hardware da minha máquina física. Então, vou considerar aqui 90%. 90%. IOPS eu vou botar um pouco mais, 95%. Throughput eu vou deixar consumir tudo. Next. Rodar essas máquinas virtuais. Então, nessa configuração que eu escolhi neste wizard, eu preciso de 13 máquinas físicas para rodar todos os 100 desktops que ele coletou dados de informações. E desses 13 servidores de virtualização, eu vou ter um pico de 322 mil IOPS de utilização total nessas máquinas. Isso aqui varia com a configuração do hardware. Se eu tiver um hardware maior ou um hardware menor, eu mexo nessa configuração e ele faz essa avaliação para mim. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e agora neste wizard eu vou selecionar um outro hardware. Aquele que a gente utilizou antes foi o Sample Host. Ele tem 40 GB de memória e ele atende a 4.000 IOPS. Eu vou fazer utilizando esse Sample VDI Host, que ele tem 96 GB de memória, 2.000 IOPS e 298 GB de espaço em disco, com este modelo de processador. Ok, com este modelo, eu vou falar que eu quero poder ter, mesma coisa, 90% de processador, 90% de memória, 90% de capacidade de storage, 90% de IOPS, 100% de throughput, next e finish. Bem, para essa configuração, agora eu posso rodar todo esse ambiente de máquinas virtuais em 50 hosts físicos. E o meu pico de utilização é 322 mil IOPS para o meu subsistema de disco. Em estrutura de VDI, o que é o grande gargalo em servidores físicos é a IOPS. Tem um pouco de memória, tem um pouco de processador, mas a IOPS é um cara que sempre dá uma determinada quantidade de gargalo. Clicando 2 vezes aqui, ele me dá um resumo do que ele encontrou dessa configuração. Então, por exemplo, qual é a densidade? Eu vou ter até 2 máquinas virtuais rodando em cada host físico com essa configuração. Cláudio, mas a densidade está muito baixa, eu preciso rodar mais máquinas virtuais na minha máquina física. Aumente o hardware. Então, no lugar de 2 processadores, pense em máquina com 8 processadores. No lugar de 96 GB de RAM, pense em máquinas com 1 TB de RAM, 2 TB de RAM. Dimensiona a máquina para que ela consiga utilizar tudo que ela precisa como se fosse uma máquina física. Lembrando que, em via de regra, quando você dimensiona qual é o tamanho de uma máquina virtual para rodar determinada aplicação, a gente dimensiona da mesma forma que dimensiona uma máquina física. Se você precisa que uma máquina virtual tenha 4 GB de RAM ou que uma máquina tenha 4 GB de RAM para rodar software XYZ, se você rodar ele em máquina virtual, você precisa ter a mesma quantidade de memória RAM como se fosse uma máquina física. Posso fazer esses relatórios ou ter essa visão mais detalhada em uma planilha Excel. Então, vou pedir para ele me dar uma versão Excel do planejamento que ele montou para esse desktop ou para essa estrutura de desktop virtual. Não tenho o Excel nessa máquina, eu vou abrir isso da minha máquina física. Beleza. Número de workloads da configuração que eu
que eu selecionei da minha infraestrutura de VDI, tem um tipo de carga de trabalho, um modelo de carga de trabalho. Quantidade de máquinas virtuais foram 100. Quantidade de hosts estimados para esse meu planejamento foi 50. Densidade estimada, 2 máquinas virtuais por host físico. Aqui ele detalha informações sobre o workload, como é que foi essa configuração, informações sobre o meu host físico, utilização do meu hardware, quanto que eu falei que eu quero ocupar desse meu hardware, e o detalhamento aqui dentro de como é que vai ser, ou como que vai ser a carga desse meu host esperada. Então, meu host 1, por exemplo, para o Standard VDI User, qual é a porcentagem de CPU, quantidade de memória, quantidade de IOPS que esta carga de trabalho vai usar para cada um dos hosts. Quantidade de desktops virtuais que vão ser suportados em cada um deles, e com essa configuração, qual vai ser a quantidade de CPU, qual vai ser a quantidade de memória, qual vai ser a quantidade de IOPS para essa configuração dentro do host 1. Quantidade de disco alocado, 227 GB. Uma coisa que eu lembro que estava lá que é um fator limitante na configuração do host, é que eu só tinha 200 e poucos gigas, então aqui provavelmente é um gargalo que ele identificou. Inclusive ele detalha isso aqui, ó. Por que só 2 máquinas? O que aconteceu para que ele precise de um novo host? Porque a utilização de espaço desse host estourou. Então ele precisou de um novo host para poder ocupar mais uma máquina virtual. Bem, esse é um exemplo de como que a gente pode usar o MAP para ajudar a gente em N projetos. Navegando por ele, a gente tem um monte de informação que é útil. Mesma coisa que eu fiz para desktop, eu posso ter para servidores. Informações sobre meus bancos de dados, quantos bancos de dados eu tenho, em qual versão instalado dentro desse meu ambiente. Utilização dos meus diferentes recursos, então quantos dispositivos com SQL Server eu tenho instalado, quantidade de usuários que ele detectou nos SQL Servers, quantidade de dispositivos totais, quantidade de usuários totais, quantidade de dispositivos que ele pegou do Active Directory e assim por diante. Sobre o meu ambiente, um resumo de o que ele teve de informação, quantos são Windows, quantos eu tive inventário, quantos eu tive performance, quantos são Linux, uma visão geral de como é que a minha rede está estruturada.